Graças a Deus, você é homem. Seja bem-vindo ao DHPH, o devocional de homem para homem do Christian Men's Network, aqui da Universidade da Família. Todos os homens ousados ou não enfrentam dias difíceis, enfrentam inimigos, lidam com problemas e estão em busca de respostas e de como agirem e reagirem em diversas situações. Onde devemos buscar sabedoria em como ser um homem ousado, prudente, determinado e constante? Fique comigo e vamos conversar sobre esse tema. O tema de hoje é: homens ousados buscam a sabedoria de Deus. Provérbios, capítulo 2, 4 a 6 nos diz: se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Uau! A sabedoria, ela é o conhecimento colocado em prática. Porque eu conhecer e eu não colocar em prática é somente uma informação que eu tenho. A sabedoria é quando eu sei aquilo e coloco em prática. Josué, ele foi um homem fantástico, que acompanhou Moisés de perto, pôde aprender com ele, viu Deus usá-lo, viu um monte tremer quando Deus falava com o povo, pôde presenciar coisas lindas e maravilhosas, assim como aprendeu sobre como liderar. Mas agora ele era o líder e Moisés não estava mais lá. Como agir com esse povo? Como levá-los para Canaã? O desafio era levar o povo de Israel para Canaã. Deus fala com ele que estaria com ele assim como teve com Moisés. Jesus também fala em Mateus 28 que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele fala que colocaria as suas palavras em nossos lábios. Então um homem ousado precisa buscar a sabedoria que vem de Deus. Como andou com Moisés, percebeu que logo a sabedoria era primordial em sua vida para poder tomar as decisões corretas, sábias e avançar em sua liderança ao povo de Israel. A sabedoria, ela produz estratégia e precisamos de estratégias para alcançarmos a vitória e saber quais guerras realmente eu e você devemos lutar. Porque nem toda guerra ela deve ser lutada, mas muitas guerras que precisam ser lutadas, nós não podemos recuar e deixar que as coisas aconteçam. Provérbios nos fala sobre a sabedoria. Provérbios capítulo 8 e 30 ainda nos diz: eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto, dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença, falando da sabedoria. Um homem que quer ser ousado busca sabedoria em um Deus grandioso. E através de Jesus temos acesso a Deus Pai pelo poder do Espírito Santo. Tiago, capítulo 1, versículo 5, ainda falando sobre a sabedoria, ele fala: e se algum de vós, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhes-á dada. Ou seja, qualquer um pode ter a sabedoria, e é somente buscá-la como um tesouro escondido, ou seja, precisa de esforço. Eu e você precisamos buscar a sabedoria. Como buscamos a sabedoria, Marcos? Na leitura da palavra, na busca do Espírito Santo, na busca de uma vida de oração, andar com pessoas sábias, andar com pessoas inteligentes, andar com pessoas que temem a Deus e os seus caminhos, ler a Bíblia continuadamente. Ou seja, eu e você precisamos de um esforço, precisamos nos colocar à disposição para que Deus nos encha com a sua sabedoria. Saber o que fazer não é tão importante quanto fazê-lo. Presta atenção, saber o que fazer não é tão importante quanto fazê-lo, porque a gente já falou que a sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Então eu sei que eu preciso fazer isso, eu sei que eu preciso amar meus filhos, eu sei que eu preciso amar minha esposa, eu sei que eu preciso ensinar a palavra para meus filhos, e não fazer não significa que vai ter um resultado positivo. Deus nos dá a sabedoria. A sabedoria é a capacidade de fazer a coisa certa, na hora certa e do jeito certo. Não basta fazer a coisa certa se você está fazendo a coisa certa do jeito errado. Eu vou roubar as pessoas para ajudar os pobres. Isso Robin Hood fazia e era completamente errado.
Eu tenho que fazer as coisas certas, do jeito certo. Eu quero aquela posição, eu quero alcançar aquela posição, então eu vou puxar o tapete das pessoas para me alcançar a posição. É certo alcançar a posição, é certo ter os objetivos maravilhosos e crescer na vida? É, mas não do jeito errado. Nós precisamos entender que existe um processo. Em nenhum momento você vê Josué, o homem que nós estamos falando aqui, querendo usurpar a liderança de Moisés. A gente vê Datã, Abirã fazendo isso e foram mortos. Ok? Porque queriam algo de uma forma completamente errada. E a gente precisa entender isso, que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Josué teve várias experiências na frente do povo, tanto positivas quanto negativas. Exemplo, a aliança com os 5 reis foi uma experiência negativa. A vitória sobre Jericó foi uma experiência positiva. A primeira derrota com o povo de Ai, e ele nem sabia o que estava acontecendo, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas foi algo negativo. A divisão das terras, a sua família servindo a Deus de coração. Lembre-se que Deus tem um plano de fazer eu e você prosperarmos e nos dá a estratégia de ação, correção e pode, se permitirmos, levar-nos a lugares inimagináveis. Jeremias, capítulo 29, 11 a 14, a Bíblia nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Eu gosto muito desse texto. Tem uma versão que fala assim: e vocês me procurarão e eu me deixarei ser encontrado por você. Quando você busca a Deus, Ele vai permitir que você o encontre, e eu e você precisamos buscar a Deus. Lembre-se, Deus ganha sempre. Homens ousados buscam a sabedoria de Deus. Deus é um Deus que ganha sempre. Ele nunca termina algo negativo. Se você está com Deus, pode estar passando as circunstâncias que for, Ele vai te conduzir à vitória que Ele tem para a sua vida. Deus está com você e vai lutar com você e por você. Então, nesta guerra, se você entrou nesta guerra para vencer, Teddy Roosevelt afirmou: você não pode lutar para valer se não acredita que está lutando para vencer. Olha só que interessante. Você não pode lutar para valer se não acredita que está lutando para vencer. Se você não acredita que está lutando para vencer, você não vai dar todo o seu potencial, você não vai dar toda a tua garra, você não vai com toda a tua força. Michelangelo disse: o problema com a maioria não está em mirar muito alto e errar, mas em mirar muito baixo e acertar. Vou repetir essa frase. Michelangelo disse: o problema com a maioria não está em mirar muito alto e errar, mas em mirar muito baixo e acertar. Por quê? Porque você vai se contentar com pouco, quando Deus tem muito mais alto para você. Isaías fala assim: que os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. No filme O Show de Truman, o personal Christoph, interpretado pelo ator Ed Harris, fala: aceitamos a realidade do mundo na qual estamos presentes. Uau, nós precisamos entender que nós não podemos aceitar a realidade do mundo na qual estamos presentes. Deus tem algo mais para mim e para você. Jesus conquistou a vitória sobre o inferno, Satanás e a morte. Ele foi e é um campeão, um vencedor e o homem ousado mais importante. João 14, 12 e 14 fala assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Por quê? Porque eu quero que vocês sejam homens ousados, que buscam a sabedoria de Deus e vocês alcancem a vitória. Venha caminhar conosco através do currículo CMN Hombridade. Vamos aprender a deixar os nossos pecados de lado, a conquistar, a ter os alvos longos, sonharmos, projetarmos, avançarmos como um homem ousado. Porque hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Graças a Deus você é esse homem. Nós somos CMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.